Olá, queridos irmãos, continuando nossa devocional na carta aos Efésios, no capítulo 6. Gostaria hoje de ler a partir do versículo 10 até o versículo 18, quando diz assim a palavra de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. Queridos, na nossa última devocional, nós refletimos um pouco, né? Nós lemos o versículo 10, 11 e 12, pensando a respeito do nosso inimigo, né? E a gente voltou para o começo do capítulo 6 e a gente leu do versículo 1 até o 9º versículo, quando Paulo usa alguns exemplos, né, da relação entre pais e filhos, servos e servas, servos e senhores, e como isso, de certa forma, tem que ser trabalhado. E aí ele tem esse lembrete no versículo 11 e 12 de que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra seres humanos, a nossa luta é contra o diabo, nosso inimigo é o diabo. Então a gente não pode, mesmo que as nossas relações interpessoais tenham problemas, tenham dificuldades, mesmo que tenhamos pessoas ao nosso redor, no nosso círculo de amizades, de contatos, onde são muito difíceis de lidarem, de se relacionarem, que naturalmente elas possam se tornar dentro do nosso coração nossas inimigas. Isso de fato não pode acontecer, porque o nosso inimigo é o diabo. Então ele vai usar de tudo para poder te afastar de Deus, inclusive esses relacionamentos, essas dificuldades com as pessoas que por acaso você se relaciona, né? E aí, quando a gente hoje avança no final do capítulo, a gente chega para o famoso texto, né, sobre a armadura de Deus, né? Então, de certa forma, enquanto no texto anterior a gente tem alguns exemplos de situações onde a gente não pode considerar a pessoa nossa inimiga, a gente tem aqui agora o que você deve fazer, como que você deve se preparar para enfrentar o diabo, como é que você pode se municiar para enfrentar o diabo. E esse texto é muito bacana, muito famoso também, porque Paulo ele faz uma analogia com um guerreiro, né? Então ele tem toda uma analogia com as vestimentas de um guerreiro da época, né? De um soldado da época, tudo que era importante ali para um soldado poder usar dentro do seu uniforme. E aí ele pega cada peça do vestuário do soldado e faz uma aplicação, uma relação com uma verdade bíblica, com um princípio de algo que a gente deve fazer, que fazendo aquilo, de certa forma, vai nos preparar, vai proteger o nosso corpo nessa batalha contra o inimigo. Porque se nós vamos lutar, se isso é uma batalha, se nós temos um inimigo e isso está acontecendo, nós temos que estar preparados, nós temos que estar prontos para essa batalha, né, da melhor forma possível, né? Então nós devemos nos lembrar, meus irmãos, que por mais que nós possamos ser talvez mais tradicionais que de repente outros irmãos em Cristo, outras pessoas que, digamos assim, tratam ou não tratam, mas digamos assim, a figura do diabo de certa forma aparece muito mais nas relações, né, no dia a dia e nos cultos, enfim. A gente, por outro lado, não pode cair no erro de achar que isso não existe, ou que não achar que isso não existe em termos teóricos, mas de maneira prática, porque é muito fácil, como eu falei na semana anterior, você perguntar e a pessoa vai falar do diabo, mas ela não tem isso claro na mente dela de que o diabo está trabalhando o tempo todo como sua inimiga para levá-la para longe de Deus.
que ele tem um exército, um soldado, aqui ele fala, ó, poderes e autoridades dominadores deste mundo, ou seja, o diabo ele tem todo um exército ao seu dispor para tentar te afastar de Deus e fazer com que você não, como se fala, aproxime, não seja um atrativo, que você não ganhe outras pessoas para Cristo. Então essa batalha está rolando, isso já está acontecendo e nós temos que estar melhor preparado, né, para que isso aconteça, né? Então esse paralelo é muito interessante. Então ele vai falar sobre a armadura de Deus, ele começa a fazer cingindo-se com o cinto da verdade, né? Então o cinto é o que segurava ali a vestimenta, né, do soldado, né? E a verdade ela é muito tem que ser uma coisa elementar, né, do cristão, né? Nós seguimos a verdade, a palavra de Deus que é a verdade, e isso tem que fazer com que flua da gente a verdade. Nós temos que ser verdadeiros, temos que ser reais, e a mentira ela não pode habitar em nossos lábios, né? Infelizmente o nome de Cristo muitas vezes ele é manchado pela mentira, né? As pessoas falando mentiras em nome de Deus, ou pessoas que se dizem filhas de Deus, mas que no contexto de faculdade, trabalho, mentem, e aí elas desmoralizam, né? O diabo ele ganha território nessas mentiras, né? Então você que está na escola, na faculdade, se você cola, você está mentindo, você está enganando, né? E você pode reclamar dos políticos e, enfim, de outras pessoas, de ladrões, mas você está sendo um ladrão, você está roubando e enganando. Então, enfim, você não está honrando o nome de Deus, e ali o diabo vai estar gostando, então é como se você tivesse desprotegido. Então use o cinto da verdade, né? Vestindo a couraça da justiça, né? Então a couraça era como se fosse, digamos assim, preparava ali o peitoral e todo o corpo ali do soldado, né? Protegendo essa parte superior. E aqui é baseado na justiça, e a gente pode fazer a mesma implicação para a palavra verdade, né? A justiça de Deus, que ela é diferente da nossa justiça, né? Então a justiça, nossa justiça, ela é muito mais meritocrática, né? Então, se tiver duas crianças brigando, porque uma pegou o brinquedo e a outra tentou roubar da mão, a nossa justiça vai falar, aquela criança ali pegou primeiro, então isso é justo, ela brinca. E a justiça de Deus ela não é necessariamente, né? Porque se uma pegou primeiro e a outra pegou depois, uma pecou por querer roubar o brinquedo do outro e a outra pecou por não querer compartilhar o brinquedo com ela. Da maneira como muitas situações elas são enxergadas por nós, elas são diferentes da maneira como Deus enxerga, a maneira como Deus vê a justiça naquela situação, né? E essa justiça de Deus é que tem que nos mover, ela que vai nos proteger, né? Se você é uma pessoa injusta, né? Pegando até o gancho do que a gente falou anteriormente sobre a maneira, por exemplo, como você de repente quer patrão trata o empregado, se você é injusto, ali é porta aberta para o diabo fazer a festa. Mas se você é uma pessoa justa, ali você vai ser uma pessoa honrada, uma pessoa que vai glorificar o nome de Deus. Então isso é uma coisa muito natural, né? Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Então os pés calçados para que a gente possa levar o evangelho de certa forma, né? Essa analogia de que o evangelho está ali na parte dos pés, né? De proclamar, de seguir, né? Então, se a gente não fala do evangelho, né? Pessoas continuam indo para o inferno, elas irão, o mundo é jaz do maligno, mas o nosso papel é proclamar o evangelho. Então a maneira como você enfrenta o diabo é falando do evangelho, lembrando que quando Jesus ele foi tentado pelo diabo, ele só respondeu com a palavra de Deus, com o evangelho. É isso que vai fazer com que a gente vença, né? As nossas batalhas. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E eu acho muito interessante essa ilustração, né? De você estar com o escudo se protegendo, né? Protegendo o seu corpo, porque você pode estar o máximo protegido possível. Sem o escudo, você ainda é uma presa fácil, né? O inimigo, quando ele for te atacar, ele vai te alcançar ali, né? Então, o escudo ele vai te proteger. O que nos protege é a fé, né? É a fé que vai nos proteger. É a nossa fé em Deus, de que Ele está ao nosso lado, e isso que vai fazer com que a gente continue firme nele, né? A gente pode ter a nossa mente trabalhando, a nossa mente ela é importante para trabalhar o nosso racional, na maneira como a gente relaciona com Cristo,
Mas na hora que uma situação apertar, o racional ele não é o que vai segurar a gente, vai ser a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que quando a coisa aperta, você pede oração. Não é você fala assim, eu sei que Deus está superando, então tá tudo beleza, não precisa nem orar. Não, você vai pedir oração, porque você tem fé de que Deus vai fazer aquilo. Então, a fé é que vai te proteger, né? Isso aí, né? Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De novo, né? Capacete da salvação, proteger a nossa cabeça, é a nossa salvação. Então, você se saber do seu papel como salvo em Cristo, né? Ele é o que protege você, a sua salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, de novo, né? Ali fazendo agora de novo um paralelo, antes sobre mais pela questão do Evangelho, mas aqui é a palavra de Deus, que é a única parte do equipamento aqui que é de ataque é a palavra de Deus, né? É a espada, é isso que vai fazer com que ela vá e penetre, né? Então você vai levar o Evangelho, calça ali os seus pés, dando a ideia de ir também, a couraça que protege ali a, a couraça da justiça, o cinto da verdade, mas o que vai fazer você atacar é a palavra de Deus. É isso que faz com que você possa vencer o inimigo, a palavra de Deus. Não vai ser livro de autoajuda, não vai ser programa de televisão com dicas e conselhos, vai ser a palavra de Deus. É isso que tem que nortear a sua vida. Outras coisas podem ajudar, mas o que faz você vencer e atacar o inimigo é a palavra de Deus. É isso que faz você atacar. E aí, por fim, né? Paulo ele vai usar o versículo 18, ele não coloca a oração dentro do âmbito da armadura, né? Mas ele fala para a gente orar em todas as ocasiões. É muito interessante porque se você pensar na figura de um soldado e cada item do soldado reflete uma atitude, uma verdade da palavra de Deus, a oração ela pode ser a base desse soldado, né? Então ele pode estar todo vestido, mas ele ainda assim fala com o Deus dele, ele ainda pede a ajuda do Deus dele. E no nosso caso a gente pode pedir a ajuda do Deus verdadeiro, porque a gente orar em todas as ocasiões, oração e súplica, né? Tendo em mente, esteja atento e persevere na oração por todos os santos. É a oração também que vai nos ajudar, que vai nos fazer com que a gente persevere no caminhar com Deus para enfrentar esse inimigo. E nessa época de quarentena, de Covid, de divisão política, de divisão, enfim, tantos problemas que a gente está vivendo na nossa atualidade, e o inimigo está feliz que só, você tem que se preparar, você tem que vestir a sua armadura, prestar atenção em todos esses pontos para que você consiga ficar firme e vencer, porque nosso general é Cristo e com ele a gente vai vencer. E aí, sua armadura está ok? Grande abraço, tchau, tchau.